Olá, turma do 7º ano. Meus amores, hoje começa aqui os nossos conteúdos sobre segunda avaliação. Olha só, é importante te lembrar que é necessário que você esteja com o material do livro didático de língua portuguesa, tá bom? Para que a gente possa acompanhar as aulas e que você efetivamente consiga se encontrar nos assuntos e para que você possa anotar as suas dúvidas. Nós vamos ver na aula de hoje o uso de algumas expressões, polissemia e artigo. Tá bom? Então vamos à nossa aula. Beijo em vocês! Vamos lá, aluno. Aqui nós vamos falar sobre algumas expressões. HA, acerca de separado, acerca junto, acerca separado com o verbo haver. Então, olha só. É importante que eu situe para você que eles têm, de fato, uma sonoridade muito aproximada, não é? Mas quanto à questão da utilização, nós temos uma diferença aí, como adequar a nossa escrita. Então, dentro do sentido, elas vão desenvolver diferentes, tá? Sobre a questão semântica, aí na situação da nossa escrita. Então, nós temos como primeiro o a. Essa preposição, segundo o teu livro, vai ser cujo emprego vai estar ligado à ideia de distância, a tempo futuro. Então, nós temos aí um exemplo, acompanha lá no seu livro. Mesmo sem sinalização adequada, sabiam que estavam a 5 quilômetros da cidadezinha mais próxima. Então, aí, faz a ideia sobre distância e tempo futuro, tudo bem? Ótimo. Aí, no próximo exemplo, nós temos sobre o verbo haver. Meus amores, aqui é no sentido de existir. Então, forma do verbo haver, que pode ser substituído por existir ou faz tempo. Então, isso aí é um indício do que vocês podem utilizar sobre a questão de substituição. Quando eu conseguir substituir o verbo haver, no sentido de existir, eu posso o quê? Fazer aí a substituição por existir ou faz tempo. Então, olha aí, a experiência que nos marcam profundamente. Existem experiências que nos marcam profundamente. Tudo bem? Olha a letra B. Há anos não a vejo. Ou seja, faz tempo que eu não a vejo. Tudo bem, meus amores? Certinho. Sobre o acerca de separado, ele vai significar perto ou aproximadamente, como nós falamos, certo? Então, olha só. Moro a cerca de 500 metros daqui, ou moro perto, moro aproximadamente. Tá legal? Tranquilo. O que eu preciso realmente lembrar para eu não confundir, certo? O que eu preciso de fato lembrar para eu não confundir? Como é que essas palavras vão se apresentar, certo, em cada frase, para que eu possa identificar a forma correta de utilização delas, ok? O a, uma preposição que vai dar a ideia de distância, de tempo. O HA, no sentido de existir, que eu posso substituir por existir ou faz tempo. O acerca separado, que pode ser o quê? Situado aí de proximidade ou mais ou menos, não é? Perfeito. Então, eu tenho que ficar aí bem atento para eu poder não perder essa questão aí do sentido, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo slide. Vamos lá, então vamos continuar esse assunto. O acerca de junto, meus amores, conforme o seu livro, diz que é uma locução prepositiva que vale por a respeito de, relativamente a e quanto a, sobre. Então, aí você poderia utilizar a questão da substituição novamente, certo? Olha o seu exemplo. Acerca de toda essa discussão, não tenho o que dizer. Então, a respeito de toda essa discussão, não tenho o que dizer. Então, eu vou substituir o acerca de junto pelo a respeito de, ou relativamente a, ou quanto, e sobre. Então, você precisa fazer essa substituição para ver se ela se adequa. Se se adequa, ótimo. Aí você pode fazer a substituição, já sabe que é o acerca junto. Tudo bem? E o último, acerca de, com H, indica tempo decorrido ou um tempo passado. Olha só. Cerca de 2 meses, decidimos que viajaríamos à Espanha. O fato ocorreu
há cerca de 2 anos mais ou menos. Então, quando esse sentido for de tempo passado, a minha escrita vai ser com HA, ok? Então, recapitulando, acerca de, junto, é uma locução prepositiva. Então, eu posso substituir por expressões a respeito de, relativamente a e quanto a, sobre. Então, nós temos aí 2 exemplos. Haverá um debate acerca, ou seja, a respeito dos danos ambientais causados pelos desmatamentos. E o outro com HA indica tempo decorrido, ou seja, quando for um tempo referente a um tempo passado, cerca de 2 meses. O fato ocorreu há cerca de 2 anos, então tempo que já aconteceu lá atrás. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos para o próximo assunto. Mas antes disso, nós vamos fazer aí um resuminho sobre o vídeo, tá bom, meus amores? Então, prestem atenção, anotem, para que vocês possam tirar essas suas dúvidas, caso hajam, tá bom? Vamos lá. Apresentam diferença de sonoridade, ou seja, elas são iguais quanto à pronúncia. Porém, quanto à ortografia, elas são completamente diferentes, como você está observando, e também em relação ao significado. Eu vou mostrar para você hoje uma forma bem simples, bem prática e bem objetiva de você memorizar essas expressões e não errar na hora da sua prova. Veja a primeira construção. Acerca de é igual a sobre, é igual a respeito de. Você consegue trocar isso aqui tudo por sobre ou a respeito de. Por quê? Nós temos aqui uma locução prepositiva, é exatamente isso. Esse acerca de equivale a uma locução prepositiva. Vejamos essa substituição em 2 exemplos. Eu tenho aqui o primeiro. Os rapazes falavam acerca de futebol. Eu posso dizer, os rapazes falavam sobre futebol, a respeito de futebol, ou seja, é o assunto. Então, quando nós conseguimos fazer essa substituição, nós vamos escrever acerca de aqui tudo junto, ok? Veja o segundo exemplo. Queríamos conversar acerca do desmatamento, ou seja, sobre o desmatamento, a respeito do desmatamento, é o assunto, portanto. Como eu consigo fazer essa substituição? Nós vamos utilizar o acerca de, ok? Aqui eu vou combinar com o artigo acerca do desmatamento. Então, memorize acerca de junto, locução prepositiva. Você consegue substituir por sobre, a respeito de, ou seja, o assunto. Agora, e em relação à segunda construção? Ela é totalmente diferente da primeira. Vejamos como a gente vai utilizar essa estrutura. Acerca de é igual a faz aproximadamente ou número aproximado. Isso porque nós temos 2 estruturas aqui. A gente poderia separar desta forma aqui, porque fica visualmente mais fácil de você conseguir utilizar essa estrutura lá na sua prova. Este a, você sabe muito bem, é o verbo haver, ok? Verbo haver, sentido de tempo decorrido. E cerca de significa aproximadamente. Nós temos um advérbio, portanto, ideia de aproximadamente, ok? Vejamos isso em 2 exemplos. Há cerca de 3 anos fui ao Japão, ou seja, aqui a ideia de tempo decorrido. Se a ideia de tempo decorrido, obrigatoriamente eu vou utilizar o a do verbo haver. E aqui eu não tenho um tempo exato, eu tenho sim um tempo aproximado. É por isso que a gente vai utilizar o cerca de 3 anos, ok? Acerca, ou seja, aproximadamente, ou faz aproximadamente 3 anos, tudo bem? Então, verbo haver mais advérbio cerca de, que significa aproximadamente. Veja o segundo exemplo. Na sala de aula, há cerca de 20 alunos. Agora eu não tenho mais a ideia de tempo decorrido, e sim número
aproximado. Então, na sala, existem aí aproximadamente 20 alunos. Essa é a ideia do exemplo número 2. Quando houver essa ideia de número aproximado, nós vamos utilizar o a, verbo haver, e cerca de separado, porque significa dar essa ideia de aproximadamente. Então, nessa segunda construção, nós temos um número aproximado. Na sala de aula, há cerca de 20 alunos. É o número aproximado, ok? Vejamos agora a terceira possibilidade dessa construção. Há cerca de, que significa perto de, próximo de, ou até mesmo distância. Eu vou mostrar para você esse significado nos exemplos. Nós temos aqui, o jovem foi encontrado a cerca de 2 metros do local do crime. Aqui nós temos a distância. Então, se eu falo em distância, eu vou utilizar o a cerca de. Tudo separado, ok? A cerca de 2 metros é a distância que esse jovem foi encontrado, ok? Veja o segundo exemplo. Estávamos a cerca de 5 meses do campeonato. Aqui o valor semântico é de próximo de. Então, nós vamos utilizar o a cerca de 5 meses do campeonato. Existe uma outra construção que a gente também pode utilizar e o valor aqui é de aproximadamente, só que a gente não vai utilizar este a. Vejamos isso no terceiro exemplo. Cerca de 200 pessoas compareceram à reunião. Aqui nós temos a ideia de aproximadamente. Aproximadamente 200 pessoas compareceram à reunião. Logo, nós vamos grafar cerca de, ok? Ideia de aproximadamente. Nós não temos um número exato, é por isso que a gente vai utilizar apenas o cerca de. Então, recapitulando, a cerca de, junto, nós temos uma locução prepositiva, equivale a sobre ou a respeito de. Basta você fazer a substituição. Depois nós temos a cerca de, duas estruturas, o a, verbo haver, e cerca de, que significa aproximadamente. Nós temos aqui um advérbio. Qual é a equivalência dessa estrutura? Faz aproximadamente ou um número aproximado. Nós vimos isso, essa ideia de número aproximado, no segundo exemplo. E a terceira estrutura significa perto de, próximo de, ou até mesmo ideia de distância. Uma outra possibilidade é a ideia de aproximadamente. Como nós vimos no último exemplo, cerca de 200 pessoas compareceram à reunião. Aproximadamente. Na nossa página 98, nós vamos falar de polissemia das palavras. Caramba, tia, mas o que seria polissemia? Gente, polissemia é a pluralidade significativa de um mesmo significante, isto é, a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações, somente definidas dentro de um mesmo contexto. Tia, não entendi nada. Meu amor quer dizer que uma palavra tem vários significados. Essa seria aí o pressuposto da palavra pluralidade, certo? Então, algumas palavras aí ela te possibilita uma outra compreensão, um outro sentido. Olha só, de acordo com o seu slide, diz assim, você sabe o que é polissemia? Chamamos de polissemia a propriedade, uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos. Então, olha só. Observa o teu exemplo. Parte do vestuário onde se enfia o braço. E nós temos aí manga, certo? Então, o número 1 faz referência a um tipo de sentido que a palavra manga tem. E um segundo sentido seria qualquer peça em forma de tubo que reveste ou protege outra peça. E a terceira seria o fruto da mangueira. Então, para o sentido manga, para a palavra manga, eu tenho um sentido semântico de 3 significados. Então, essa seria uma pluralidade de uma palavra, tudo bem? E quando isso acontece, nós chamamos essas palavras de palavras polissêmicas,
que lá na frente você vai ter que observar a diferença entre ambiguidade e polissemia. Mas é uma preocupação lá para frente, tá bom? Então, esse é o sentido da palavra polissemia. Então, vamos ver mais um exemplo para que a gente possa entender melhor. Olha aí. Então, diz que polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar diferentes significações. Então, no slide anterior, nós vimos o exemplo de manga. E vamos ver aqui o exemplo de cabeça. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Ele sempre traz um boné na cabeça. Então, a palavra cabeça aqui desempenha o sentido de parte do corpo humano. Olha a outra frase. Rodrigo é o cabeça da equipe. Perceba que é o mesmo som, é a mesma palavra, porém desempenha o quê? Diferentes significados. O cabeça dessa frase já faz referência ao sentido de líder, né? Rodrigo é o cabeça da equipe. E a terceira frase diz: acertou o dedo e não a cabeça do prego. Aqui ele já faz referência ao sentido de parte superior do prego. Então pensem, junto comigo, nós temos aí um sentido, vários significados para a mesma palavra cabeça, como aconteceu com vários significados para a palavra manga. Isso é o quê? Polissemia. Agora o meu aluno do 7º ano já sabe o que é uma palavra polissêmica, sim? Então já vai chegar em casa, vai dizer que já sabe, já vai explicar para o pai, para a mãe, chama todo mundo, explica, para ver se realmente você conseguiu entender esse conteúdo, tá bom? Gente, se teve algum tipo de dúvida referente a esse assunto, revê o vídeo. Se não, se ainda assim ficou alguma coisinha que você queira esclarecer, anotem, tá bom? Sobre esse assunto de polissemia, sobre o assunto que nós estamos vendo na aula de hoje, aí no cantinho da sua tela tá aí o número da página, observa para poder colocar os exercícios em prática, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Próximo assunto vai ser artigo. Perfeito, agora nós vamos falar sobre artigos, muito simples, não é? Eu já fiz aí para vocês, em sala, uma revisão, uma retomada sobre esse assunto, quando nós estamos falando sobre substantivos. Segundo o seu livro, ele diz que o artigo pertence à classe das palavras variáveis e, por essa razão, flexiona para indicar o gênero, que é o gênero o ou a, né? E o número singular e plural. Então, dentro dos nossos artigos, visualiza lá no seu slide, eu coloquei artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Exemplo, o debate, a ideia. Quando eu falo artigo definido, meu amor, eu estou falando de uma pessoa ou alguma coisa específica, certo? Se eu entro numa sala de aula e eu digo que aquele aluno, o aluno fulano de tal, ou a aluna, eu estou me referindo àquela aluna, não a qualquer aluna daquela sala, tá bom? Eu estou definindo, referindo qual é a aluna. A mesma coisa se eu disser, eu entrei numa sala, dei aula e um aluno tirou sua dúvida. Então, eu estou referindo ali que qualquer aluno pode ter tirado uma dúvida, certo? Um ou umas. Por isso, existe essa diferença entre artigo definido, o, a, os e as. E artigo indefinido, uma, uns, umas. Tá bom? No artigo definido, ele vai determinar o substantivo do modo específico, como eu acabei de falar para vocês. Então, outros exemplos seriam o copo, o amor, o debate, a ideia, que são exemplos que está no seu livro na página 99. E o indefinido, que vai determinar o substantivo de modo impreciso, ou seja, aquilo que eu falei para vocês sobre referenciar a qualquer coisa ou a qualquer outra pessoa, certo? Não está definido quem é. Então, exemplos seria um copo, uma roupa, um amor, uma saudade, tá certo? Então, olha só, eu separei um videozinho bacana para vocês, que tá bem dinâmico para que vocês possam fazer essa revisão através do vídeo e relembrar aquilo que a gente falou hoje, aquilo que vocês tiveram contato com o livro, nossa revisão em sala, tá bom? Fiquem à vontade, aproveitem!
Olá, tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Agora sim, depois desse vídeo legal, né? Aluna, espero que vocês tenham gostado, foi separado com o maior carinho, para que vocês pudessem realmente fazer sua compreensão geral, né? Eu peço a vocês que vocês resolvam as atividades que existem depois de cada conteúdo que nós vimos hoje. Observa que no início da sua aula está lá descrito as páginas dos nossos assuntos e, lógico, posteriormente tem os nossos exercícios após essas páginas, tá bom? Vejam, agora nós vamos falar sobre as cenas dos nossos próximos capítulos. Não fica com medo, tá tudo certo. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre adjunto adnominal e adjetivo e locução adjetiva. Vocês vão ver comigo que não é um assunto difícil e nós vamos aprender isso com calma, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, separem as dúvidas de vocês caso existam.
organizem direitinho, mantenham seus estudos em casa, que nós estamos aqui com todo carinho preparando material para vocês, certo? Beijo grande, saudade, meus amores, fiquem com Deus. A sua aula continua no próximo vídeo.